Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nessa aula nós falaremos sobre ciclo de Carnot. No vídeo anterior nós falamos sobre as máquinas térmicas, demos a definição e apresentamos algumas características e falamos especialmente sobre a eficiência térmica de uma máquina térmica. E para compreendermos então qual é o limite máximo que uma máquina térmica pode alcançar em sua eficiência, é importante nós termos em mente os conceitos e as características de um ciclo de Carnot ou de uma máquina que obedece o ciclo de Carnot, pois esse é o ciclo de maior eficiência possível a ser obtido. Então, para falarmos da máquina de Carnot, do ciclo de Carnot, é importante nós resgatarmos o conceito de processo reversível. Primeiro, então, o ciclo ele é composto por diversos processos. Se nós lembrarmos do vídeo anterior, nós tínhamos uma transferência de energia, depois uma conversão daquele calor em trabalho mecânico, rejeição de calor, e cada processo desse, em cada fluxo de energia, é realizado um processo. Então, o processo é uma transformação e o processo reversível é aquele que, tendo ocorrido, pode ser invertido e depois de realizada essa inversão, não se notará nenhum vestígio no sistema ou no meio. Então é como se a gente fosse capaz de realizar determinada atividade e depois realizá-la ao contrário, e quando a gente analisar tanto o sistema quanto a vizinhança, o ambiente, a gente não veria nem que o processo havia acontecido. Então é como se fosse, por exemplo, se a gente pega um êmbolo e um cilindro com ar, com algum fluido gasoso dentro. Se a gente comprime, empurra aquele êmbolo, realiza uma determinada quantidade de trabalho. Então o que vai acontecer? Existe a tendência da pressão daquele gás, daquele fluido, aumentar. Se a gente retira a força que está mantendo aquele êmbolo pressionado, o êmbolo deveria voltar à mesma posição, realizando o trabalho ao contrário. Então, se a gente olha do ponto de vista do gás, ele foi submetido a um determinado trabalho e quando a gente tira a restrição, ele devolve, realiza toda aquela quantidade de trabalho novamente, o que no final da história a gente perceberia que o êmbolo voltou exatamente à posição inicial. Mas isso na realidade não acontece, porque o processo ele é irreversível. Processos reversíveis são processos conceituais. Na prática não existe um processo perfeitamente reversível. No caso do êmbolo, no exemplo do êmbolo, quando a gente comprime, dependendo da velocidade com que a gente comprime, o gás ou o fluido que está sendo comprimido, ele vai ter sua temperatura elevada muito rapidamente. Ora, se ele tem a sua temperatura elevada e a gente espera um pouco, haverá uma diferença de temperatura entre o fluido e o ambiente, os materiais, aquilo que está em contato com ele, e ele vai transferir calor. Aquele calor que foi transferido, a gente não recupera quando a gente tira a restrição do êmbolo para ele voltar. Ora, o gás ele recebeu parte da energia em forma de trabalho, foi comprimido, teve a sua temperatura elevada, trocou calor com o ambiente. Na hora do gás empurrar o êmbolo, ele tem menos energia, porque parte da energia foi perdida nessa transferência de calor devido ao aquecimento. Um outro fenômeno é o fato de algum atrito que possa ocorrer no próprio êmbolo se movimentando. Então, parte da energia que está sendo gasta ali para quando ele for expandir, ele vai gastar para vencer os atritos, as resistências. Atrito normalmente também se transforma em calor. Então, só para a gente compreender aí que o processo reversível seria esse: a gente empurra o êmbolo uma determinada distância e na hora que a gente solta a restrição, tira a restrição, ele devolveria o êmbolo, o gás comprimido, devolveria o êmbolo à posição perfeita. Mas ainda assim, se não ficou muito claro, muitas vezes é interessante a gente ver o lado oposto. Então, o que seria um processo irreversível ou exemplos de processos irreversíveis para a gente fazer o contraste e aí sim compreender melhor o processo reversível. Então, alguns exemplos de processos irreversíveis. Expansão não resistida, quando existe um aumento abrupto e grande de volume. Transferência de calor com diferença finita de temperatura.
Ora, isso é quase o próprio conceito de transferência de calor. Para haver transferência de calor, é necessário que haja uma diferença de temperatura. Agora, a transferência de calor ela poderia ser considerada se ela ocorresse a diferenças de temperaturas infinitesimais, o que na prática não é nem viável. Possível até seria, mas não seria viável, porque para a gente transferir uma quantidade razoável de energia demoraria uma eternidade. Porque o potencial de transferência de calor, que é a diferença de temperatura, a força motriz é muito pequena. Então, para a gente transferir uma quantidade razoável, deveria ter ou uma área muito grande, ou um coeficiente de convecção, por exemplo, que tenderia a infinito, e na prática a gente não vai ter isso. Então, onde há transferência de calor, a gente já pode afirmar que a gente tem um processo irreversível. Mistura de gases, mesma coisa, se a gente tem um recipiente com uma membrana, por exemplo, que separa dois gases, se a gente retira essa membrana, os gases vão se misturar. Se a gente insere a membrana novamente, essa inserção não vai fazer com que os gases se separem. Então é um processo irreversível, ele não volta a menos que a gente realize uma série de outros procedimentos. E processos com atrito, que foi o exemplo que eu tinha dado do êmbolo lá na explicação do processo reversível. Processos com atrito, aquele calor que foi para a atmosfera, que foi para o ambiente externo, a gente não consegue recuperar. Por que esses conceitos são importantes? Porque quando a gente fala do ciclo de Carnot, a gente vai ver que o ciclo de Carnot é um ciclo composto por processos reversíveis. Todos os processos de uma máquina de Carnot, de um ciclo de Carnot, são reversíveis. Logo, eles são processos teóricos, eles não é possível a gente obtê-los perfeitamente na prática. Por isso, então, o conceito de reversível, processo reversível e irreversível, esses conceitos são tão importantes. Então, a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot, ele pode ser encaixado num ciclo de geração de potência, numa máquina térmica, e como ele é um processo, ele é composto por processos reversíveis, ele também é um ciclo reversível. Então, se a gente simplesmente invertesse o ciclo, então um ciclo de geração de potência pode se transformar num ciclo de refrigeração, por exemplo, porque os processos são reversíveis, perfeitamente reversíveis. Mas como nós estamos estudando a máquina térmica, nós vamos adotar esse ciclo girando num sentido horário, ou seja, gerador de vapor ou caldeira, turbina, condensador e bomba. Esse é o mesmo esquema da máquina térmica vista no vídeo anterior. Existe uma transferência de calor de um reservatório de alta temperatura para o fluido de trabalho, que nesse caso é a água, mas lembrando então que essa transferência de calor tem que ser a uma diferença infinitesimal de temperatura. É como se os gases da combustão estivessem a praticamente a mesma temperatura do vapor, da temperatura de evaporação. Então, se a gente pega uma temperatura de evaporação, sei lá, de 500 graus, é como se os gases da combustão estivessem a 500,001 graus Celsius, ou seja, uma diferença infinitesimal para transferir calor. Vejam que na prática isso não é viável, não é possível. Na turbina, então, nós teremos aqui o processo de expansão, tanto o processo de expansão quanto o processo de compressão que vai ocorrer na bomba, eles serão isentrópicos, ou seja, sem transferência de calor e perfeitamente reversíveis, né? O fluido depois vem para o condensador, transferência de calor a uma diferença de temperatura infinitesimal, à semelhança do que ocorre na caldeira, e depois na bomba compressão isentrópica também, porque é um processo reversível. Se a gente fosse representar esse ciclo num diagrama termodinâmico, nós teríamos algo semelhante a isso aqui. Aqui nós temos um diagrama PV, então aqui nós temos o domo, e aqui nós temos então, se a gente começar a caldeira estaria aqui. Transferência de calor a uma temperatura infinitesimal, aí aqui nós temos a temperatura de evaporação correspondente a essa pressão aqui. Então, por exemplo, que eu tinha dito 500 graus, os gases da combustão deveriam estar ligeiramente acima de 500 graus.
nós vamos ter aqui um processo de expansão. Quando a gente expande, a gente aumenta o volume específico e reduz a pressão, então é isso que essa linha está mostrando, só que esse processo vai ocorrer de forma isentrópica, de forma adiabática. Então não há transferência de calor na turbina. Depois nós teremos uma transferência de calor a temperatura mais baixa, né, para o reservatório de temperatura mais baixa, há uma diferença infinitesimal, então esse vapor deve estar ligeiramente a uma temperatura ligeiramente acima da temperatura ambiente, e finalmente a compressão isentrópica lá na bomba. E como a gente viu na máquina térmica, o rendimento ou a eficiência térmica pode ser expresso como sendo 1 menos o calor rejeitado para a fonte fria sobre o calor proveniente da fonte quente. Para a máquina de Carnot, para o ciclo de Carnot, a gente pode substituir Q por T. Então é 1 menos temperatura inferior sobre a temperatura superior. Eu não vou fazer o desenvolvimento aqui, porque foge um pouco do nosso escopo, mas certamente você já viu esse conceito, essa transformação em conteúdos anteriores, como termodinâmica, por exemplo. Seguindo aqui, então, a partir da desigualdade de Clausius, da segunda lei da termodinâmica, o que a gente pode escrever a partir do que nós acabamos de ver na máquina de Carnot? Resgatando aqui o que nós tínhamos visto, a gente viu que todo esse calor, nem todo esse calor, ele vai ser transformado em trabalho. Parte dele necessariamente será rejeitado para um reservatório de baixa temperatura, mesmo no processo reversível. Mas quando o processo é irreversível, a coisa piora um pouco. Então, a conclusão que a gente tira é que o processo real, o ciclo real, que é composto por processos reais, logo processos irreversíveis, vai ter uma eficiência inferior ao ciclo que é composto por processos reversíveis, o ciclo de Carnot. Então vejamos, o trabalho de um ciclo real é um trabalho irreversível. Ele é menor do que o trabalho num ciclo reversível. Por que ele é menor? Porque existem as perdas, a irreversibilidade são perdas de energia que nós não recuperamos. É aquela parcela devido à transferência de calor por diferença finita de temperatura, ou expansão não resistida, ou o próprio atrito, enfim, vibrações, uma série de perdas, componentes ali, que vão fazer com que o trabalho obtido aqui, se a gente pensar numa turbina, num ciclo irreversível, vai ser menor que o trabalho irreversível. A gente viu que o trabalho, pela primeira lei da termodinâmica, pela composição aqui dos fluxos de energia, pode ser expresso como o calor proveniente da fonte quente menos o calor rejeitado para a fonte fria. Então, o calor irreversível a gente pode expressar dessa forma, e o calor no ciclo reversível a gente pode explorar dessa forma, expressar dessa forma. Ora, o calor proveniente, ele é a fonte de energia, então ele nem sabe para onde que ele está indo. Então, tanto para o ciclo reversível, ou para o ciclo de Carnot, quanto para o ciclo real, um ciclo irreversível, o calor da fonte quente é sempre o mesmo. O que vai mudar é a saída. Então vejam que esse calor é igual a esse. A gente então chega à conclusão que o calor rejeitado para a fonte fria no processo com ciclos, no ciclo com processos irreversíveis, é maior do que o calor rejeitado para a fonte fria num ciclo reversível. É óbvio, então. Claro, se a gente entra com a mesma quantidade de energia e a gente está conseguindo transformar aquela quantidade de energia num valor menor de trabalho, absorver menos, pela primeira lei, aquela energia não some. Então, para onde que ela é rejeitada? Para a fonte fria. Logo, então, a gente percebe que na máquina real, essa entrada vai ser igual à entrada do calor, à entrada de um ciclo reversível, porém, essa quantidade aqui no ciclo irreversível é menor do que essa quantidade no ciclo reversível, e automaticamente essa quantidade no ciclo irreversível vai ser maior do que essa quantidade, essa grandeza no ciclo
reversível. Para fechar, eu só gostaria de representar o ciclo de Carnot dentro de um diagrama TS, que é o diagrama que a gente vai utilizar mais, a gente não vai utilizar o PV. Então, só para resgatar como é que a gente representa as grandezas termodinâmicas ou as propriedades termodinâmicas num ciclo, num diagrama TS, né, temperatura e entropia, nós temos aqui então o domo, e aqui algumas linhas. Linha de entalpia, a linha de volume específico, a linha de pressão, está aqui e aqui. E aí, resgatado esses conceitos, a gente pode expressar o ciclo de Carnot dentro desse diagrama, que fica um retângulozinho perfeitinho. Vejamos, nós temos aqui então a temperatura constante, uma transferência de calor, ou seja, transferência de calor isotérmica. Por que isotérmica? Porque ela tem que ser um diferencial de temperatura, ela tem que ocorrer a uma diferença infinitesimal de temperatura. Então, a temperatura constante seria, em tese, mais fácil de a gente conseguir esse diferencial. E quando que essa temperatura é constante? Uma transformação de fase, na região em que o líquido se transforma para vapor ou vice-versa. Essa transformação ocorre a temperatura constante, o que caracteriza muito bem o processo na caldeira. A expansão adiabática. Aqui nós temos a semelhança do processo 1, o processo 3 aqui, que eu estou chamando de transferência de calor isotérmica também, que vai ocorrer lá no condensador, a uma diferença de temperatura infinitesimal, e finalmente a compressão adiabática na bomba, uma compressão isentrópica, logo uma compressão reversível. Para finalizar, resumindo, a máquina de Carnot, ou ciclo de Carnot, é aquele composto por processos reversíveis. E esses processos, então, eles podem ser invertidos de forma que aquela energia que foi transformada, por exemplo, de calor para trabalho, poderia ser 100% transformada de trabalho para calor, sem causar nenhuma alteração no meio. Eu espero que tenha ficado claro o conceito da máquina de Carnot, porque ela é a nossa referência. E é importante também destacar que nenhuma máquina real, operando sobre os mesmos limites, entre os mesmos limites de temperatura, vai conseguir superar a eficiência de uma máquina de Carnot. Então ela é como se fosse aquela máquina ideal que nós devemos buscar, mas existem limitações tecnológicas que nós veremos nos próximos vídeos. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. No próximo vídeo, nós faremos um exercício para aplicar esses conceitos e eu espero que você acompanhe. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.